Queridos alunos do ensino fundamental, tudo bem? Aqui é o professor Ibrahim, estarei com vocês até a formatura, hein? Hoje nós vamos falar sobre uma aula bastante interessante, que é a aula número 2 do ensino fundamental. Aula número 2, registra aí, tá? Aula número 2, que trata de conjuntos numéricos. Tá comigo? Conjuntos numéricos. E os exercícios que aparecem no final da aula estão aqui. Antes de chegar nos exercícios, vamos falar a respeito de alguns conjuntos e de alguns elementos de conjuntos. Vem comigo para esse lado aqui. Pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala em conjunto, a gente está falando em um grupo de elementos. Pode ser o conjunto dos dias da semana, pode ser um conjunto numérico, pode ser o conjunto de coisas que estão dentro da bolsa de uma aluna ou do bolso de um aluno. E temos algumas simbologias. O conjunto é sempre representado por essas chaves. Isso aqui chama chaves. Lembra do Kiko? Chaves, tá? São duas chaves, tá? O que tem dentro dessas chaves são os elementos de um conjunto, tá? Por exemplo, nós podemos dizer que o número 2 é um elemento que pertence ao conjunto dos números pares, porque o 2 é um número par. Números pares, tá? Números pares. O número 2 é um elemento pertencente ao conjunto dos números pares, tá? Por quê? Porque é par, forma um parzinho, um casal. Um casal é formado por quantas pessoas? Por duas. Então, o número 2 faz parte do conjunto dos números pares. 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Os ímpares seriam aqueles que não formam casal, né? Por exemplo, 1 não forma casal. 3 forma um casal com 2, mas sobra 1. 5 também não forma casal. 1, 3, 5, 7, 9, 11 são números ímpares, tá? Lembrou? Ótimo. Quando nós dizemos que o 2 é um elemento que está dentro do conjunto dos números pares, a palavra elemento é representado por esse símbolo na matemática, ó, um E assim, meio arredondado, tá? Isso aqui significa que o 2 pertence aos números pares. O 2 é um elemento dos números pares. Como eu sei que isso aqui é um conjunto? Porque está entre chaves, tá? E o número 3? O número 3... O que acontece em relação aos números pares? O 3? Mas espera aí, o 3 não faz parte dos números pares. Não faz parte. Ah, então ele não pertence, que nem esse símbolo aqui, não pertence ao conjunto dos números pares? Não. Ah, então eu faço assim, ó. Não pertence. Riscado, que nem aquela placa, proibido estacionar. Não pertence. Pronto. Entendeu? Este é o elemento número 2. Este é o elemento 3. Se eu puser o 2 no meio de chaves, assim, eu estarei dizendo que o 2 é um conjunto formado pelo elemento 2. Se tem a chave, é conjunto. Se não tem a chave, é elemento. Então, tem a chavinha? É um conjunto. Nossa, mas um conjunto de um elemento só? É. Na sua bolsa pode ter uma coisa só. Isso chama conjunto unitário. Existe até conjunto vazio, quando na bolsa não tem nada. Por exemplo, esse aqui é um conjunto unitário. Formado por que elemento? Formado pelo elemento 2. Mas também tem um conjunto vazio, que é assim, ó. O que tem aqui dentro? Nada. Por isso é chamado de conjunto vazio.
Conjunto vazio que é representado assim, com essa chave vazia, ou com o zero cortado. Também é conjunto vazio. Nunca represente o conjunto vazio assim. A chavinha e essa bolinha cortada. Isso não. Isso é um conjunto unitário formado por uma bolinha cortada. Ou o conjunto vazio está aqui, ou o conjunto vazio é representado assim, ou é representado assim. Entendeu? Por exemplo, este aqui é um conjunto? Não. Por quê? Porque não está entre chaves. E este aqui é um conjunto? É. Mas, professor, não é igual? Não. Esse não tem chaves. Então ele é um elemento, por isso que é com a letra I, que pertence ao conjunto dos números pares. Esse aqui é um elemento que não pertence ao conjunto dos números pares. Tá? Esse aqui é um elemento? Não, é um conjunto. Ah, professor, por quê? Porque tem chaves. Conjunto sempre tem chaves. Este é o conjunto, por causa das chaves, formados pelo elemento 2. Esse é o conjunto formado por nada, conjunto vazio, que também pode ser representado assim. Entendeu? Por exemplo, o que significa isso aqui, ó? Um elemento ou um conjunto? Você que me entendeu vai falar, um conjunto. Por quê? Porque tem chaves. Muito bem. O que você pode dizer em relação, esse conjunto, em relação ao conjunto dos números pares? Que é, o conjunto dos números pares é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O 2, ou melhor, o conjunto formado pelo número 2, ele é um conjunto que está contido dentro do conjunto maior, que é dos números pares. Este é um conjunto que está contido nos números pares. Aqui eu digo, este é um elemento dos números pares. Este não é um elemento dos números pares. Mas por que você fala elemento aqui e não fala elemento aqui? Porque aqui tem chaves. Quando tem chaves a gente fala conjunto. Ele é um conjunto que está contido aqui dentro. Isso até faz com que a gente chame esse aqui de subconjunto desse. Por quê? Porque está dentro deste conjunto. Então, este conjunto, porque tem chaves, formado pelo elemento número 2, ele está contido no conjunto maior que é dos números pares. Ou seja, ele é um subconjunto dos números pares. E se eu fizer um conjunto formado pelo número 3, um conjunto unitário, com um elemento só, e colocar aqui números pares. Você não vai falar ímpares? Não, eu vou falar pares, de propósito. Esse conjunto está contido entre os números pares? Não. Ele não é um conjunto aqui dentro. Ele não é um subconjunto. Não? O não é representado pelo mesmo risco. Não é um subconjunto. Aqui, então, quando não tem chaves, a gente utiliza a letra I, de elemento, ou não é elemento. Aqui, quando tem chaves, a gente diz, ou é um conjunto que está contido aqui dentro, um subconjunto, ou é um conjunto que não está contido aqui dentro. O conjunto menor não está contido nele, nesse conjunto dos números pares, porque o 3 não está entre os números pares. E se fosse o contrário, o conjunto maior dos números pares, dos números pares, vamos pôr uma chavinha melhor, em relação ao conjunto formado pelo número 2, o conjunto dos números pares é maior ou menor do que esse conjunto? Ele é maior. O conjunto dos números pares inclui o 2, o 4, o 6, o 8. Ele é um conjunto que contém o número 2.
O conjunto formado pelos números pares inclui o conjunto do número 2. Ele contém. E contém, para diferenciar de estar contido, contém é assim, ao contrário. É a letra C ao contrário. Tá vendo? Eu até costumo escrever, se você puder. Você pode vir aqui, ó. Eu escrevo contém assim, para eu não esquecer. Eu sei que está escrito errado. Mas eu escrevendo assim, eu lembro. Assim eu escrevo contém, assim eu escrevo contido. Claro, numa prova de português eu não vou escrever assim, eu vou escrever correto. Mas só para eu lembrar. Contém, contido, tá? E o conjunto dos números pares? Dos números pares, hein? Dos números pares. Ele contém o conjunto, olha as chaves, formado pelo número 3. Ele contém, que é assim? Não, os pares não têm o 3. 3 é dos ímpares. Ah, não contém? Então é assim, ó. Não contém. Tudo que é não na matemática está cortado. Que nem quando você está dirigindo. Não estacione, é o E cortado. Né? Na placa de trânsito. Vamos ver então os exercícios que nós temos aqui no final da sua aula número 2. Vejam, aqui está assim, dado o conjunto A formado pelos elementos. Por que eu sei conjunto? Porque tem chave. 7 e 9. 2 elementos. E o conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6, 7, 9, tem o conjunto A lá. 10, 12, 13, é um conjunto maior do que o conjunto A, o conjunto B. Mas os elementos de A estão aqui no B, né? Olha, você pode até olhar, vou por aqui numa cor, para você ver, ó. Ó, tem aqui o 7 e o 9. E ó o 7 e o 9 aqui, ó. Tá vendo? No primeiro exercício ele diz o seguinte: o conjunto A em relação ao conjunto B, ó, o A é formado pelo 7 e o 9, e o B é formado pelo 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13. O A, que é o menor, em relação ao conjunto B. Conjunto A em relação ao conjunto B. O conjunto A está dentro do conjunto B? Sim, muito bem. Está dentro do conjunto B. Ah, ele está dentro? Então ele está contido no conjunto B. Entendeu? E o conjunto B em relação ao A? Olha, se o A está dentro do conjunto B, se o A está contido no conjunto B, então o B contém o conjunto A. Contém é assim, lembra que eu escrevo contém desse jeito, ó? Contém. Eu escrevo assim para lembrar que o símbolo é esse, ó. Tá? E o A em relação ao A? Será que os elementos de A estão dentro do elemento de A? Ué, claro! O conjunto A está contido no conjunto A. Sim. Todos os elementos de A estão em A? É uma pergunta até meio difícil de fazer. Sim. E o conjunto B está contido no conjunto B? Claro. Você está contido em você mesmo? Sim. O conjunto B está contido no conjunto B. Entendeu? E aqui está dizendo que o conjunto formado pelo número 2 está contido em A. Não, isso não é conjunto. Para ser conjunto tem que ter chaves. Tá? Para ser conjunto tem que ter chaves. Isso aqui é um elemento que pode ou não pertencer ao A. Vamos olhar aqui o conjunto A. O 2 é um elemento que pertence ao A? É um elemento que pertence ao A? Não! O A só tem elementos 7 e o 9. Tem nada a ver o 2. Então o 2 é um elemento, eu vou até fazer maior aqui para você poder ver, ó. O 2 é um elemento, lembra que o elemento é o E, o Ezinho assim, curvo assim,
É um elemento que pertence ao A? Não! Então, não pertence. Essa é a resposta que você tem que fazer. E o 2 pertence ao B? Opa! Que 2? Conjunto ou elemento? Lembra, se for conjunto tem que ter chaves. Tem chave aqui em volta? Não. Então não é conjunto. Se não é conjunto, é elemento. O 2 é um elemento de B? Vamos olhar o B. O B é formado pelo 2. Opa, o 2 é elemento de B. E todos esses aqui. Então o 2 é um elemento que pertence ao conjunto B. Sim, senhor. Ok? Tá ficando mais claro? Vamos ver aqui. Ah, agora sim. Olha a diferença do exercício número 5, que é o 2 em relação ao conjunto A. E aqui no 7, é o 2 em relação ao A? Não. É o conjunto formado pelo número 2 em relação ao A. Mas, professor, não é o mesmo número? Sim. Mas aqui tem chave? Não. Se não tem chave, você vai usar o símbolo E. Ou E cortado ou E normal. Ah, mas esse 2... Ah, esse 2 tem chave. Então você vai usar ou esse símbolo de contido ou não contido, ou esse símbolo de contém ou não contém. Vamos ver? O conjunto, e eu falo conjunto porque tem chave, formado pelo número 2, está dentro do conjunto A? Não sei. Ah, não está não, hein? Olha aqui, ó. Ah, ele não está dentro não. Então ele não é um subconjunto de A. Ele está contido no A? Não. Então faz o risco. Não está contido. E no 8? O conjunto formado, conjunto tem chave. O conjunto formado pelo número 2, pelo elemento 2, está contido no conjunto B? Tá. O 2, o 4, o 4 e o 9, qualquer um desses conjuntinhos aqui. Ah, ele está contido no B? Está. Não está contido no A, porque lá não tem 2. E no B? No B está. Então, ele está contido. Como que é o símbolo de contido? É assim, ó. Assim é não está contido. Aí contei como é que é? Ah, é assim, ó, com o C cortado, ao contrário. Entendeu? E aqui uma explicação que eu não dei até agora, que é bacana e é rápido de você entender. Eu vou escrever aqui para você. Fica bom para você? Aí, câmera, fica bom escrever aqui? Tá. Isso aqui significa união. 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 União faz a força, união também faz açúcar, né? União. Ou seja, a reunião dos... Esse símbolo é símbolo de união, por isso que é U. É a reunião dos elementos. Por exemplo, aqui fala assim: união dos elementos do conjunto A com o conjunto B. Eu vou juntar os elementos do A, que é o 7 e 9, com os do B. Ah, mas o B já tem 7 e 9. É verdade, eu não vou repetir duas vezes. A união dos conjuntos A e B vai dar o quê? A união do conjunto A com B vai dar 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12 e 13, porque o 7 e 9 já tem. Ah, então a união de A com B dá o quê? Dá o próprio B. Por quê? Porque o próprio B tem o 7 e o 9. Dá o próprio B. Olha, a união do conjunto A, que é o 7 e 9, com o conjunto B, que também tem o 7 e 9, dá o próprio B. Por quê? Porque ele inclui o A, o conjunto A aqui, ó. É o 7 e 9, esse aqui é o próprio conjunto A. Já tem tudo que tem no A, que é o 7 e 9. E esse símbolo aqui de U ao contrário, esse aqui, chama intersecção. 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 O que é intersecção? São os elementos que se repetem nos dois conjuntos.
elementos que se repetem nos dois conjuntos. Intersecção. Portanto, para finalizar a aula, eu vou te dizer, a intersecção do conjunto A, que tem o 7 e o 9, com o conjunto B, que também tem o 7 e o 9, a intersecção, quais são os elementos que se repetem nos dois conjuntos? Quais são os elementos? O 7 e o 9, que é exatamente quem? O conjunto A. Conjunto A. Portanto, a intersecção de A com B vai dar o próprio conjunto A, que é o 7 e o 9, que se repete aqui e que se repete aqui. Entenderam? Bem, a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tentem fazer os exercícios. Tchau, um abraço do professor, pessoal.